No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Estados registram um aumento significativo na circulação de pessoas em meio à pandemia de coronavírus. Governador de São Paulo, João Dória, ameaça medidas rígidas que incluem multa e prisão. Bolsonaro volta a dar mau exemplo e circula por Brasília cumprimentando apoiadores. O presidente segue defendendo que atividades econômicas são essenciais. Primeiro dia de pagamento de auxílio emergencial tem filas e confusão no Rio de Janeiro. Mais de 29 milhões de pessoas se cadastraram para receber ajuda do governo. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 10 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Afora as já tradicionais disputas políticas entre o Legislativo e o Executivo em torno das medidas econômicas de redução de danos provocados pela pandemia do novo coronavírus, a quinta-feira no Brasil foi repleta de imagens que as autoridades de saúde recomendam que sejam evitadas para que não haja a propagação da doença no país. A começar pelo presidente Jair Bolsonaro, com seus costumeiros maus exemplos, o que não surpreende ninguém. O político deixou o Palácio do Planalto no final da tarde para ir a uma padaria, onde conversou com apoiadores, abraçou e posou para fotos, além de reafirmar seu compromisso com a retomada econômica imediata, dando de ombros para a necessidade de isolamento social. Como reflexo das posturas irresponsáveis do ex-capitão do Exército, pôde-se observar ontem um aumento considerável no número de pessoas circulando pelas grandes cidades do país. Em São Paulo, por exemplo, foram registrados 13 quilômetros de trânsito no horário de rush, algo que não acontecia há semanas. Desafeto político de Bolsonaro e defensor das medidas de autoconfinamento, o governador João Dória ameaçou adotar medidas drásticas, que incluem multas e prisões, caso não observe uma redução da circulação no estado a partir da próxima semana. Outra situação que vai de encontro às recomendações da Organização Mundial da Saúde foram as enormes filas e aglomerações provocadas pelo início do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e desempregados. Em algumas cidades, como São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, houve confusão entre guardas e pessoas que tentavam regularizar sua situação para receber a ajuda do governo federal. Em um momento de excepcionalidade, onde é urgente a necessidade de renda imediata para a subsistência de boa parte da população, a gestão Bolsonaro apela para a burocracia. Cada dia fica mais evidente que a irracionalidade reina pelos lados do Palácio do Planalto. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais.
No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Iniciando o nosso programa de hoje, vamos conversar aqui com o Bernardo Campinho. O Bernardo Campinho é advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, a Rádio Band AM. Bom dia aí ao Anderson, a Celeste, o Paulo, o Cid, toda a equipe do programa. Um prazer estar aqui com vocês novamente para conversar um pouco sobre a atual conjuntura, seus impactos sociais, jurídicos e políticos. Muito obrigado por conversar mais uma vez aqui conosco. Bernardo, na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota no judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e proibiu o governo federal de derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, atividades de ensino, restrições ao comércio e circulação de pessoas. Pela decisão do magistrado, Bernardo, estados e municípios podem estabelecer essas medidas como forma de combate ao avanço do novo coronavírus, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Apesar de parecer óbvia a interpretação, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes qual é o alcance dessa intervenção do ministro Alexandre de Moraes. A que tipo de sanção o presidente estaria sujeito em caso de descumprimento da medida? Nós estamos tratando da arguição de descumprimento fundamental número 672, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi objeto já de uma primeira conversa nova num programa anterior, e tinha alguns pedidos em sede de medida cautelar para que o presidente da República se abstivesse de interferir ou de adotar atos que efetivamente atrapalhassem ou negassem eficácia aos decretos e atos estaduais e municipais de combate e enfrentamento à pandemia de Covid-19, incluindo restrições ao comércio local, suspensão de aulas, enfim, restrições relativas a acesso a equipamentos públicos, proibição de aglomerações, etc. A ação tem um escopo mais amplo. Ela tinha e tem pedidos mais, vamos dizer, complexos, no sentido de determinar que o presidente da República siga as orientações da Organização Mundial de Saúde e se vincule às orientações dos técnicos do Ministério da Saúde e que se abstenha de tomar qualquer atitude contrária às normas técnicas de enfrentamento à pandemia, além de exigir que sejam inscritos imediatamente todos os beneficiários que estão na fila do cadastro do Bolsa Família e o pagamento imediato da renda emergencial já aprovada pelo Congresso. O ministro Alexandre de Moraes, ele separou a resposta cautelar, a essa medida cautelar, em duas partes. Num primeiro momento, ele indeferiu parte dos pedidos por entender que era uma interferência indevida na autoridade, na competência do presidente da República para determinar políticas públicas, para formular, orientar, executar determinadas políticas públicas. Então, a parte relativa às políticas sociais, a inscrever no cadastro do Bolsa Família, porque isso teria impacto orçamentário, ou tratar, basicamente, do pagamento imediato da renda emergencial já aprovada pelo Congresso, o que envolveria que as
questões operacionais não foi deferida. Se entendeu que ele, como chefe da administração pública, é quem pode determinar e especificar as condições de operacionalização dessas políticas. Sendo assim, reconhecendo o seu papel num sistema presidencialista de chefe de governo e chefe da administração pública federal, o ministro Alexandre de Moraes também, no primeiro momento, não obrigou o presidente a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde ou dos técnicos do Ministério da Saúde, porque no funcionamento normal do presidencialismo, a linha das políticas públicas é formulada pelo presidente em conjunto com o Congresso, os poderes eleitos, e o judiciário não poderia se substituir a esse papel, embora o período atual seja tudo menos de normalidade. Um pedido específico foi analisado sob a lógica da separação de poderes e do federalismo cooperativo que vigora no Brasil. Se estados e municípios têm atribuição para determinar medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 e qual o alcance dessas medidas. E o ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento, entendeu que sim, que ele identificou um risco de lesão à Constituição, de violação da Constituição, visto que o presidente da República tem gradativamente editado decretos listando certas atividades como essenciais, e que, em grande medida, esses decretos têm sido utilizados como forma de se contrapor ou de suspender a eficácia de atos adotados nos estados e nos municípios. Então, Alexandre de Moraes entendeu que governadores e prefeitos podem adotar essas medidas restritivas com base numa competência concorrente que existe entre a União, os estados e os municípios para zelar pela saúde pública. Então, entendeu que os estados e o Distrito Federal podem determinar a restrição a uma série de atividades e que os municípios podem regular o funcionamento, inclusive o fechamento do comércio local, assim como restrições ao acesso de equipamentos. De forma mais ampla, o ministro Alexandre de Moraes, na sua liminar, ele legitima as medidas que vinham sendo adotadas por estados e municípios e impede o presidente da República de interferir no sentido de sustar, anular ou impedir o exercício dessas competências por outros entes políticos da nossa federação. Tanto que isso já reverberou um pouco no último pronunciamento do presidente da República, que reconheceu um pouco a contragosto as atribuições dos entes federados. É uma decisão judicial e tem que ser cumprida. O descumprimento de decisão judicial é crime de responsabilidade. Então, se o presidente descumpre a decisão judicial, sem prejuízo da anulação do ato do presidente de ser tornado inválido por descumprimento da decisão liminar já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda poderia ele incorrer não só em crime de responsabilidade, não só por descumprimento de decisão judicial, como também por colocar em risco o princípio federativo previsto na Constituição da República, sem prejuízo de outras formas de responsabilização da própria União, visto que o presidente é o chefe do Poder Executivo da União. Então, eventuais responsabilidades por eventual crime comum ou responsabilidades materiais, administrativas e financeiras dos atos adotados pela União por determinação do presidente da República seriam apuradas também em sede judicial. Agora, Bernardo, o Palácio do Planalto pode recorrer dessa decisão? Qual é o prazo para ser impetrado um recurso e quem decidiria neste caso, já que o Supremo não tem realizado sessões do seu colegiado por conta justamente dessa pandemia? Essa foi uma decisão cautelar, ou seja, uma liminar concedida monocraticamente, ou seja, por apenas um ministro, Alexandre de Moraes, no âmbito da ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF 672. Ele, Alexandre de Moraes, tem um prazo para levar isso ao plenário, ou seja, há o conhecimento de todos os ministros da STF, a todo o colegiado. Independente disso, o presidente da República pode ajuizar um pedido de reconsideração para que o próprio Alexandre de Moraes reconsidere e revogue a sua liminar, ou pode ajuizar um recurso chamado agravo regimental. Qual o problema? O Supremo Tribunal Federal não tem se reunido na sua colegialidade, inclusive porque muitos, ou pelo menos alguns dos ministros, eu teria que verificar a idade exata de cada um deles, já se encontram nos grupos mais vulneráveis, idosos acima de 60 anos. Mas há conversas sendo relatadas no âmbito da imprensa de que os ministros estão se preparando para deliberação em plenário virtual, para realizar as sessões por videoconferência.
eles se reuniriam, cada um usaria um equipamento, um notebook, enfim, para fazer transmissão de vídeo, e eles se reuniriam virtualmente por meio de colegiado. Diga-se de passagem, eles já fazem isso no processo eletrônico, no âmbito do STF, no chamado plenário virtual. Muitos recursos são decididos sem que seja feita uma audiência presencial, principalmente quando só envolve matéria de direito, principalmente nas turmas, mas no plenário esse procedimento é incomum. Então seriam esses os caminhos nesse momento para questionar a decisão, mas isso automaticamente será levado ao colegiado em breve, ainda que nessa forma de videoconferência ou plenário virtual, envolvendo todos os ministros por meio de equipamento de tecnologia digital, chat virtual, enfim. Você acredita em sucesso de um recurso do governo federal frente a um tema de tamanha relevância, justamente por ser uma recomendação das autoridades de saúde de todo mundo? Eu acho que é muito improvável a reversão dessa decisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu exponho aqui as razões do meu convencimento nos seguintes termos. Em primeiro lugar, Alexandre de Moraes já não deferiu totalmente o pedido cautelar e já se mostrou muito cauteloso em avançar nas competências do presidente da República. Ele já deixou claro que quem formula as políticas públicas, ainda que na área de saúde, ainda que em relação a serviços sociais, é o presidente. Mesmo a renda emergencial já tendo sido aprovada pelo Congresso, sua regulamentação depende de ato do presidente, que deve escolher a melhor forma de realizar os pagamentos. É ele que faz o manejo do orçamento federal no âmbito do Poder Executivo, é ele que coordena, orienta, disciplina a operacionalização e execução de serviços públicos federais. Então, como chefe da administração federal, sua competência foi preservada. Embora o Ministério da Saúde tenha bons quadros técnicos de carreira, quem dá a linha é o presidente, porque ele é um funcionário eleito, vamos dizer assim. Durante muitos anos, a gente questionou e reclamou, com toda razão, de passagem, dos pedidos de autonomia do Banco Central, porque entregar a política monetária a um funcionário não eleito, ainda que chancelado pelos poderes constituídos eleitos do Congresso, seria temerário. Política monetária ela tem que ser formulada pelo presidente, pelo Congresso, e o que se discute hoje, mais ou menos no âmbito do aceitável, é a chamada autonomia operacional, de que os instrumentos técnicos estejam à disposição de um presidente de Banco Central com mandato, mas prestando contas a quem efetivamente tem legitimidade democrática. Se a gente transportar toda essa discussão para o Ministério da Saúde, em que pese eu seja um pouco cético em relação à figura política de Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e ainda que eu não seja entusiasta dos quadros de carreira e das políticas públicas que o Ministério foi construindo ao longo dos anos, boicotadas inclusive por esse mesmo Luiz Henrique Mandetta, em fina sintonia com determinações de Jair Bolsonaro, ainda assim, quem dá a ordem e quem estabelece a política, quem formula a política é o presidente em conjunto com o Congresso, com os poderes eleitos. Então seria uma inversão da ordem da própria autoridade do presidente, mas de novo não estamos em tempos de normalidade. A ordem já foi muito precisa, a ordem concedida a liminar, medida cautelar, já foi muito precisa em preservar a separação dos poderes e o princípio federativo. As duas grandes balizas, da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela pareceu uma decisão cautelosa e ela foi ao cerne para manter as competências de estados e municípios de constituírem, determinando as medidas restritivas, e estabeleceu que há abuso do poder regulamentar do presidente em editar decretos que acabem considerando atividades essenciais no sentido de interferir indevidamente nas competências dos estados e dos municípios exercidas por seus governadores e prefeitos. Por tudo isso, eu acho que a liminar ela já saiu de um bom tamanho, e embora o plenário não esteja se reunindo, os ministros estão conversando entre si. Então, eu acho que essa decisão, ainda que ela seja chancelada no futuro pelo colegiado virtual, eu acho que ela já foi costurada politicamente dentro do Supremo por interlocuções entre os ministros. Aquilo que a gente não alcança, aquelas conversas de gabinete que nesse momento provavelmente devem ser conversas por videoconferência. Então, eu acredito que a decisão será preservada na sua integralidade e, inclusive, eu acho que o mérito da ação provavelmente vai se limitar a julgar esse pedido procedente e indeferir nos demais.
O curioso, Bernardo, é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu logo após o pronunciamento do Bolsonaro em rede nacional, onde ele novamente criticou a postura dos governadores a respeito desse isolamento social. Esse timing da decisão do STF pode ter sido proposital, Bernardo? Eu tenho aqui uma informação um pouco distinta de que a decisão saiu poucos minutos antes do pronunciamento ir ao ar. Talvez o pronunciamento já estivesse pronto e o presidente da República tomou conhecimento dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes pouco tempo antes de entrar em cadeia nacional de rádio e televisão. Considerando que existe um tempo processual, a decisão, o ministro formula a decisão com o apoio do seu gabinete, dos seus assessores, e isso é disponibilizado no sistema publicado. Eu acredito que a decisão já estava pronta mais ou menos umas 2 horas antes, e que o resto foi o processo de digitalização e publicização dessa decisão. Então, aqui não acho tão relevante dizer o que veio primeiro ou o que saiu primeiro. Não quero também desconfirmar essa informação brilhantemente apurada pelo programa Faixa Livre. De repente saiu um pouco depois, mas eu acho que ela foi produzida antes já como um recado muito duro, como uma forma de limitar o poder do presidente. Então, se saiu antes, eu acho que ela talvez já tenha constrangido em parte o discurso do presidente e moderado um pouco essa questão da crítica aos governadores e prefeitos. Se saiu depois, foi um recado claro de que um limite, um início de limite à atuação presidencial no âmbito dessa crise, até aqui desastrosa, foi posto. Agora, esse tipo de decisão, desautorizando o presidente da República, tem se repetido constantemente nesse governo, especialmente nas últimas semanas. Você lembra de alguma outra gestão, Bernardo, onde o judiciário tenha interferido tanto nas decisões do chefe do Executivo Federal? Bom, a gente teria que ter só um programa para conversar sobre as relações entre o STF e o Executivo Federal ao longo da história republicana brasileira. A gente teve fases de maior e menor protagonismo. Em alguma medida, em cada mandato presidencial, há um ponto de tensão em que a corte aparece para desautorizar ou se posicionar ativamente ou altivamente, melhor dizendo, ou as duas coisas, frente ao presidente da República. A gente teve muitas vezes, vamos dizer assim, grandes períodos e atuações até de certo ponto muito acanhadas ou muito interferentes do Executivo Federal à atuação presidencial. Por exemplo, a resposta do Supremo Tribunal Federal ao confisco de poupança, a resposta do Supremo Tribunal Federal ao confisco de poupança levado a termo pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello foi muito tímida, para não dizer excessivamente acanhada, talvez pelo receio de uma interferência tão abrupta no primeiro presidente eleito democraticamente por voto direto, por sufrágio universal em 30 anos. Eu lembro de decisões que interferiram profundamente na reforma da Previdência desenhada no governo Fernando Henrique Cardoso, que foram objeto de protesto veemente pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e por sua gestão. Mas a gente colaciona, eu lembro como o julgamento de um mandado de segurança em que se julgou inconstitucional a intervenção federal na saúde no Rio de Janeiro no mandato Lula em 2004, quando o prefeito era o atual vereador César Maia, houve uma veemência ali de desautorizar o presidente numa medida que se entendeu que havia se passado dos limites. Às vezes, o tom foi muito forte em determinadas decisões, mais do que em outras, e nós podemos reconstituir a história republicana a cada mandato presidencial. A gente poderia conversar uma semana qual foi a decisão em que houve uma confrontação mais direta. Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos teve embates célebres com presidentes americanos. Por exemplo, nos anos 30, ela o tempo todo declarava inconstitucional ou interferia nas legislações de intervenção social e econômica do New Deal, o que gerou vários conflitos com Roosevelt, tentou alterar a composição da corte. No último minuto, a corte recua. E, enfim, essa dinâmica institucional ela é complexa e é difícil avaliar isso num governo de pouco mais de um ano.
vamos dizer que para o primeiro ano e meio de governo, já dando um desconto daqui até junho, eu nunca vi uma quantidade, uma intensidade de interferências e de atuações judiciais restritivas à autoridade do presidente da República tão grandes como eu vi no governo Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente consegue até fazer um contraponto interessante, como o Supremo chancelou, ou pelo silêncio ou pela deferência, várias medidas do governo Temer. Você vinha de um período de colaboração, de diálogo institucional, em parte da reforma, chancelou parte da reforma trabalhista, chancelou, não se manifestou de uma certa forma com um silêncio obsequioso sobre o PEC do teto, e de repente você vê uma atuação muito intensa de salvaguarda de certos direitos fundamentais, da democracia, do pluralismo, colocando ou restringindo pontos da atuação do presidente da República no último ano e meio, vamos dizer assim. Que vamos pegar desde janeiro de 2019 para cá, para ser mais preciso, nos últimos 16 meses, para quem gosta de ser excessivamente preciso. Mas eu acho que a intensidade dessas intervenções tem aumentado, como o próprio ministro Alexandre de Moraes diz na sua decisão. Nas últimas semanas, o Supremo tem sido instado diretamente a se manifestar sobre medidas decorrentes da crise do coronavírus, e muitas delas em decorrência de uma atuação desastrosa, atrapalhada, confusa, pouco aderente à fundamentação científica que tem adotado o Executivo Federal. Então, a gente tem desenhado mais ou menos aí um início de um confronto talvez mais intenso e interessante, onde o presidente, embora democraticamente eleito, entra em confronto tanto com o Supremo Tribunal Federal quanto com o Congresso Nacional. Não por acaso, em 15 de março, eram esses os dois vilões do campo político bolsonarista nas manifestações lá no início da pandemia declarada de Covid-19 e das medidas adotadas de restrição a aglomerações no Brasil. Então, essa é uma pergunta bastante delicada, mas vamos dizer que, num primeiro momento, interferências, conflitos e decisões que constituíram impasses entre presidentes e o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário de uma forma geral sempre existiram, com maior e menor intensidade em cada administração. Mas no âmbito dessa administração, com tão pouco tempo, é que eu acho que eu posso dizer que eu nunca vi tantas decisões restringindo a atuação do presidente da República ou limitando o seu poder em tão pouco tempo de mandato, ainda mais de primeiro mandato, e espero que primeiro e único, sendo assim muito sincero, mas eu acho um sinal muito consistente, muito claro do rumo errático que a condução das políticas públicas tem encontrado no governo Jair Bolsonaro. Se juridicamente esta foi uma importante derrota do presidente, quais podem ser os efeitos políticos dessa decisão para um mandatário impopular como é o Bolsonaro, Bernardo? Parece que o Bolsonaro perdeu completamente a governabilidade e faz figuração na presidência. Qual é a tua opinião a respeito disso? Bom, a gente tem uma figura da ciência política chamada O Pesadelo de Lins, em homenagem a um cientista político argentino chamado Juan Lins, que fala justamente nos impasses entre um executivo minoritário no parlamento, no âmbito do sistema presidencialista, e como isso expõe falhas estruturais desse sistema. Pelo menos uma comparação feita por alguns cientistas políticos em torno da estabilidade que, em tese, o parlamentarismo geraria a mais em relação ao presidencialismo por questões de desenho institucional. Eu não endosso totalmente essa visão, mas partindo do pesadelo de Lins, desse presidente minoritário no Congresso, toda vez que isso aconteceu na história brasileira, a situação não terminou muito bem. Então a gente lembra do João Goulart e como isso acabou no golpe de 64, do Collor no impeachment, Dilma foi perdendo a governabilidade e perdendo a governabilidade no Congresso, isso desencampou no impeachment. Bolsonaro se elegeu, em alguma medida, com a condenação da velha política se vendendo como nova política. Engraçado que de nova política ele não tem nada. 28 anos como deputado, já era vereador há 4,
Bolsonaro é um subproduto, vamos dizer assim, é uma deep web da política, é um lado B da política que ficou nas sombras da redemocratização, que são aquelas viúvas mais diretas da ditadura e aqueles quadros mais autoritários que tiveram que se adaptar a um novo ambiente democrático, onde eles não tinham a voz e a capilaridade, mas ao mesmo que eles tinham antes, mas ao mesmo tempo Bolsonaro ele representa várias coisas: subversão de ordem, da maneira como seus processos na ditadura militar se constituíram, em alguma medida um enfrentamento à hierarquia, e depois ele se reinventa como um porta-voz de uma ordem perdida, de uma autoridade esquecida, sendo que ele próprio é um quadro de subversão disso. E aí, a cruzada do Bolsonaro contra a velha política é uma cruzada também contra o presidencialismo de coalizão, que se perderam várias oportunidades interessantes ao longo da redemocratização para constituir um sistema político mais equilibrado. Isso não há dúvida. Que o presidencialismo de coalizão, com todos os seus defeitos, é melhor do que um presidente autocrata, eu não tenho a menor dúvida. Que governa sozinho, impondo unilateralmente e verticalmente a sua vontade, num modelo, sei lá, de autoritarismo com eleições, que é o que a gente já vive um pouco na Turquia, na Polônia, na Hungria. Eu pessoalmente acho que ainda assim era melhor. Então a aposta foi alta, e a radicalização contra o judiciário, contra o STF, veja que os protestos eram contra o STF e contra o Congresso, ela não é, vamos dizer assim, vazia. É interessante que nunca se protestou contra o judiciário nos eventos bolsonaristas, mas contra o STF, porque a ele era oposto um judiciário do bem, um judiciário certo, que é a Lava Jato, e que, desnudado pela Vaza Jato, se mostrou completamente parcial, tendencioso, operando numa legalidade duvidosa, para ser generoso. Mas é interessante como o bolsonarismo criou quadros nas instâncias iniciais do judiciário, na primeira instância ou em tribunais intermediários, baseado no mito da meritocracia, no mito do concurso público, do juiz de carreira que é melhor do que a politicagem. Aí se lembra sempre que a maioria dos ministros nomeados no Supremo Tribunal Federal foram nomeados por Dilma e Lula nas gestões petistas, e aí vira o Supremo petista, mesmo tendo sido o Supremo que chancelou com um silêncio obsequioso todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. E Bolsonaro assume numa conjuntura em que ele recusa aquele papel catalisador que o presidente da República desempenha em início de mandato para construir uma grande maioria. O presidente do PSL, Luciano Bivar, ele chega a dizer que eles constituiriam uma super maioria, que só ficaria fora disso o PT e o PCdoB, que segundo ele, abre aspas, seriam uma seita. Seriam seitas. Na verdade, ele põe o PT como embalagem para tudo, aí pega o PCdoB, a esquerda, tudo. Bolsonaro recusa esse papel, perde uma oportunidade e resolve governar num tripé tenso com a Lava Jato, de um lado, uma primeira perna tensa, em que a Lava Jato ora é inimiga, ora é aliada. Um empresariado que aposta fortemente na precarização do trabalho. O Luciano Hang, conhecido pela alcunha jocosa de velho da van, é a segunda perna. E numa mobilização de rua que reverberou no parlamento numa bancada minoritária, mas muito barulhenta, mas que sabe muito bem utilizar as redes sociais. Nós estamos falando do Daniel Silveira, Carla Zambelli. Isso pode ser muito bom para fazer barulho. Isso é muito bom para fazer oposição, isso é muito bom para fazer mobilização política de rua, mas não é bom para governar. Então esse confronto com os poderes instituídos é uma tentativa de você sair de um modelo do presidencialismo de coalizão para um autocratismo presidencial com eleições, em que se hipermaximiza a legitimidade democrática do presidente para hipertrofiar o executivo e diminuir o papel institucional dos demais poderes. É uma fórmula autoritária. Até aqui ele tem sido e muito barrado pelas instituições, mas sempre com muita cautela. Há um certo medo de confrontação, porque eu discordo da premissa inicial de que o Bolsonaro não é um governante popular. Ele é menos popular nessa altura do que um mandato do que seus antecessores, isso é verdade. Mas ele ainda retém uma aprovação em torno de 30%, e no auge dessa crise do coronavírus, saíram gráficos hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, dizendo que a popularidade dele nas redes sociais caiu, mas ainda é maior, inclusive maior do que o Mandetta.
A pesquisa Datafolha ainda dá uma aprovação pessoal para o Bolsonaro de 33%. Ainda se falava, há 2 semanas, confronto entre quem aprovava e reprovava a gestão dele na crise, era 35-32 para ele. Há uma impressão, principalmente depois das manifestações da educação, de que o Bolsonaro atingiu um piso que é uma espécie de núcleo duro. E o abandono inicial que ele sofreu por quadros bolsonaristas que se sentiram chocados com as propostas de enfrentamento da pandemia, ele foi de uma certa forma contido. Então tudo é muito inédito, porque se evita uma radicalização contra ele, o pedido de impeachment não é aceito, mas também não é arquivado. Ele está lá para quando for importante usar, vamos dizer assim, mas também não se dá sequência no momento. O judiciário recebe notícia-crime, arquiva umas coisas, deixa outras seguirem até um certo ponto. Parece que é muito uma política de podar os excessos mais ultrajantes, sem perceber, na verdade, que a reiteração dessas condutas de hipertrofia autoritária presidencial podem levar a democracia brasileira para um destino muito incerto. Então, há uma guerra de narrativas aí, ora se fala num Bolsonaro enfraquecido, aí vem um pronunciamento duro. E o Bolsonaro enfraquecido tem 3 versões, uma razoável, que é um Congresso fortalecido, ainda que um Congresso que no âmbito de política econômica é muito contrário às demandas e aos direitos dos trabalhadores. Mas 2 versões desse Bolsonaro, abre aspas, enfraquecido, são muito temerárias. Um é um Bolsonaro tutelado por militares e outra um Bolsonaro confrontado por uma, digamos assim, por uma tríplice entente tecnocrática. Paulo Guedes, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, totalmente tão autoritária quanto, em grande medida, mas em tese mais alinhada com a racionalidade científica que o momento exige. É um cenário difícil, talvez seja o maior cenário de crise que a democracia brasileira passa nos últimos 30 anos, e é difícil traçar quadros precisos de onde as coisas vão nos levar, até porque o futuro político está muito alinhado com qual Brasil vai surgir do enfrentamento ao coronavírus. Bernardo, com todas as ações e declarações do Bolsonaro em meio a essa crise produzida pela pandemia do novo coronavírus, você acha possível algum tipo de ação que vise a retirar o político do Palácio do Planalto? Evidente que um pedido de impeachment neste momento se tornaria inviável pela paralisia das instituições provocada pela Covid-19. Mas há outra medida legal que possa ser tomada contra o presidente? Bom, como eu respondi na minha participação anterior aqui no Faixa Livre, todos os caminhos legais para afastar Jair Bolsonaro da presidência da República, eles passam por uma atuação num Congresso que nesse momento não está se reunindo presencialmente, pelo menos não de maneira integral, mas sim principalmente por videoconferências, votações online, apenas com uma presença residual de líderes no plenário. Então, assim, o direito brasileiro não abarcou a ideia do plebiscito revogatório, que só foi usado em escala nacional na Suíça e na Venezuela. Então, ficamos questões assim, eu não queria me aprofundar em questões pessoais como renúncia, porque isso é uma análise de conjuntura política e, pessoalmente falando, pelo que eu vejo da personalidade de Jair Bolsonaro, ele não vai sair daquela cadeira ali renunciando nunca. Quais seriam as possibilidades de afastamento do presidente? Uma denúncia aceita pelo STF por crime comum, aprovada pelo plenário do Congresso, e segundo, um processo de impeachment. Não há outros caminhos legais nesse momento, pelo menos até onde eu saiba. Ações referentes à campanha eleitoral não prosperaram no Tribunal Superior Eleitoral, então cassação de chapa também não está no radar. E aqui tem uma análise um pouco, vamos dizer assim, otimista, cautelosa, de que por tudo que Bolsonaro representa e pelo que o circula, é extremamente importante para a pedagogia democrática no Brasil que ele entregue a faixa presidencial a um presidente de uma linha política oposta. Seja ele de um centrista, ou uma direita democrática, ou a volta das forças de esquerda. A cura para Bolsonaro tem que vir por uma resposta democrática, institucional, eleitoral e popular. Ou seja, sem desprezar outras formas de mobilização, a queda simples pode criar um processo de vitimização que
mantenha Jair Bolsonaro como uma força política galvanizadora e crie instabilidade institucional. Então, agora é claro que ninguém tem que ficar esperando 2022 sentado na cadeira vendo a tragédia acontecer. Se nesse momento não existe possibilidade de mobilização de rua, outras formas de enfrentamento têm que ser postas. E aí, bem ou mal, os panelaços, a disputa nas redes sociais, a disputa parlamentar, a maneira muito eficiente como a oposição pautou a narrativa e virou o jogo na renda básica emergencial, e como tem sido propositiva e em relação às medidas tímidas no fronte econômico da crise, uma união tática temporária em torno da figura de Luiz Henrique Mandetta e dos quadros técnicos do Ministério da Saúde. Acho que o caminho pode passar um pouco por aí, porque as medidas legais todas dependem do Congresso, que neste momento não tem a capacidade de deliberar nesse grau de extensão com a presença de todos os parlamentares. E uma mudança de regime ou um afastamento de um presidente, ainda que possível num momento como esse, seria um processo muito traumático no momento em que o número de mortes por Covid-19 começa a se acelerar mais acentuadamente e o número de infecções mais que dobrou nos últimos dias, infecções diárias que eu falo. Agora, outro embate que tem se dado no âmbito jurídico diz respeito ao bloqueio dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para a utilização em medidas no combate ao coronavírus. A Justiça Federal de Brasília, Bernardo, havia determinado a ação no início desta semana, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou essa decisão. Na sua análise, o presidente do TRF1, o Carlos Moreira Alves, alegou que a liminar interferiu em atos de gestão e de execução do orçamento público e no exercício de competências constitucionalmente reservadas ao Executivo e ao Legislativo. Somados, os fundos alcançam quase 3 bilhões de reais, valor que seria muito importante em um momento de crise como esse. Qual é a sua avaliação, Bernardo, a respeito desse episódio? O Judiciário tem poder de intervir nesse tipo de situação? Olha, só pergunta difícil, só pergunta que merecia um programa inteiro nessa entrevista. Eu vou reclamar com o Paulo e com a Celeste, com essa equipe maravilhosa, mas que manda perguntas que obrigam a respostas bem complexas. Vamos lá. Há duas questões aí. Um certo ativismo judicial do juiz de primeira instância que deferiu a medida, porque o orçamento é o lugar, por natureza, do governo, do Poder Executivo. É ele que, aprovado pelo parlamento, a execução fica a cargo dos órgãos executivos, a alocação de despesa. O juiz não tem expertise para isso. E quando a Constituição autoriza a intervenção judicial, isso está circunscrito a hipóteses que já estão previstas na Constituição ou na lei. Por exemplo, direito à educação básica é direito subjetivo. Então, se você não tem vaga, você pode ir em juízo para o seu filho na pré-escola ou até os 14, 17 anos. Você pode pleitear uma vaga judicialmente. A jurisprudência considera que, nesse caso, a Constituição já disse que é dever do Estado ou gerar a vaga ou ou fornecer bolsa de estudo numa escola particular, etc. Mas juízes não são seres iluminados que sabem de tudo, que detêm conhecimento de tudo. Então, alocação de recursos, execução de políticas, questões de medicamentos, por exemplo, ao longo dos anos, sempre tem se discutido se a intervenção judicial foi ou não positiva, como, em alguma medida, isso desequilibrou o orçamento, concedendo medicamentos de alta complexidade, alto valor, e faltando ali na ponta medicamento para malária e dengue. Essa é uma discussão complexa. A decisão é aquela coisa do farinha pouca, meu perão primeiro, estamos numa crise e nesse momento o dinheiro do fundão não é prioritário e o enfrentamento ao coronavírus 19 é. Em primeiro lugar, a gente tem que discutir uma opção política, se a gente quer ter financiamento público exclusivo, financiamento de campanha eleitoral. Público exclusivo, privado exclusivo, sistema misto como hoje é no Brasil, mas sem contribuição de empresa. Então, dentro daquela dinâmica de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, não fica complicado, por exemplo, eu fazer desaparecer os recursos de um fundão e dizer seja apoiado por empresas ou por pessoas físicas, porque aí o poder econômico desequilibra as eleições. Uma segunda questão para ter um sistema de financiamento público, eu preciso de 3 bilhões, como os dois fundos dispõem,
Essa pergunta foi respondida por parlamentares e pelo Executivo. Os parlamentares aprovaram, o Executivo chancelou, aprovou. E assim, considerando o âmbito de quanto vai custar o combate à Covid, esses fundos juntos muito mal chegam a 1% disso. É aquela velha história de vamos reduzir ministério e cortar cargo público, que pode ser uma medida saudável de transparência e de eficiência de gestão, mas que na ponta gera uma economia muito pouco significante, entendeu? A gente pensa nos números de 100, 300, 500 milhões, 1 bilhão, sem perceber que o orçamento federal no Brasil é coisa de 2 trilhões, alto, 1,6, 2 trilhões, que o PIB brasileiro é, 3, entendeu? Então, tem uma certa demagogia da decisão, e não por acaso ela é comemorada efusivamente dentro do campo político do bolsonarismo da Lava Jato, mas ela ela não propriamente só judicializa a política pública, como é um ativismo judicial indevido. Então, é correta a decisão do desembargador federal, presidente do TRF1, Carlos Moreira Alves, mas eu acho que é de bom tom se não se poderia ter uma campanha mais barata. Se simbolicamente pegar desses 3 e virar 1,5 e estudar formas de fazer campanha mais acessíveis, mas sem abrir mão de uma discussão sobre um sistema público, transparente e igualitário de financiamento eleitoral. Isso traz uma outra questão, o perigo de retrocessos autoritários ou de ataques à democracia usando o coronavírus como cavalo de Troia. E é isso que a gente também tem que ficar atento. Mudando um pouco de assunto, outra medida que teve destaque no meio jurídico nos últimos dias foi a contestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça, ao pedido do senador Flávio Bolsonaro para interromper a investigação sobre a prática de rachadinha em seu gabinete quando ele era deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Naquele famoso caso que envolve o tal do Fabrício Queiroz, o que significa na prática essa movimentação do MP do Rio, Bernardo? Bom, a Constituição prevê que quando houver constrangimento potencial à liberdade de locomoção causado por ato de um desembargador de justiça de um estado, de um tribunal de justiça estadual, cabe ao STJ julgar o habeas corpus. Foi isso que o senador Flávio Bolsonaro pleiteou para trancar a investigação, por ter um salvo-conduto, uma medida preventiva contra qualquer constrangimento à sua liberdade de locomoção, alegando que as investigações conduzidas no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro são ilegais, de que houve quebra ilegal do seu sigilo fiscal e bancário. A contestação do MP, ela, na verdade, refuta, e isso é natural, as alegações do senador no seu habeas corpus, lembrando que o STF entendeu que o foro por prerrogativa de função só deve existir quando houver conexão entre o fato e o mandato exercido. Então, o senador Flávio Bolsonaro é investigado no Rio de Janeiro, porque à época dos fatos ele era deputado estadual. Então, a prática foi de rachadinha de recursos envolvendo esse personagem misterioso, que é o Fabrício Queiroz. Acontecia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A investigação não recaía só sobre o Flávio Bolsonaro, mas o volume e os desdobramentos das movimentações chamaram mais atenção para o caso dele. O Ministério Público contesta de que as investigações foram ilegais, não houve solicitação segundo o MP do Rio de Janeiro, de informações por e-mail, mas sim por um sistema de informações eletrônicas. Em 11 de março, a ministra Suimei Cavalieri tinha suspendido, da Terceira Câmara Criminal do Rio, tinha suspendido as investigações até que houvesse deliberação da Terceira Câmara Criminal no seu colegiado. Veio a pandemia, as sessões presenciais foram interrompidas, ela própria revisitou sua decisão, revogou a decisão anterior e proferiu uma nova. O senador Flávio Bolsonaro ajuizou habeas corpus, em que ela considera que não foi a intenção dela paralisar indefinidamente as investigações e que a conduta do Ministério Público do Rio de Janeiro está em consonância com o que já foi decidido anteriormente pela Terceira Câmara Criminal, o foro competente, e pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019 em relação à possibilidade de compartilhamento de dados de inteligência financeira do COAF.
Então, a contestação do MP do Rio de Janeiro, ela retoma os argumentos, defende a decisão da desembargadora, diz que não há coação alguma à liberdade de locomoção do ex-senador e que as investigações devem continuar. Isso será decidido quando do julgamento do mérito do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Bernardo, eu gostaria agora que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como anda o trabalho do judiciário durante essa pandemia. Como está o funcionamento das comarcas, dos fóruns? Os prazos recursais estão sendo respeitados? Há julgamentos acontecendo virtualmente? Como está o trabalho de vocês, advogados, neste período de excepcionalidade? Em apertada síntese, a Resolução 313 do CNJ de 19 de março suspendeu a tramitação de todos os processos físicos e eletrônicos, a tramitação dos prazos. Então todos os prazos estão suspensos até 30 de abril. No dia 16 de março, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já tinha suspendido audiências, sessões presenciais e para tramitação dos prazos nos processos físicos. Esse ato do CNJ foi mais amplo, ele tem várias peculiaridades, valeria uma conversa melhor aqui, mas aqui num outro momento sobre essa dinâmica, mas a administração da justiça é serviço essencial, então todos estamos trabalhando de casa remotamente, ao chamado plantão extraordinário que foi instituído em todo o país, com uma presença em sistema de rodízio de um número mínimo de servidores, magistrados e o acesso prioritariamente remoto e excepcionalmente presencial de advogados, procuradores, da advocacia pública, defensores públicos. Esse plantão exige a apreciação imediata de algumas matérias urgentes, habeas corpus, mandado de segurança, medidas cautelares cíveis e criminais, medidas excepcionais e urgentes da justiça da infância e da juventude, violência doméstica, enfim. Os prazos estão suspensos, mas os processos estão tramitando eletronicamente, decisões têm sido proferidas pelos juízes em caráter remoto e os tribunais estão tentando fazer esquema de colegialidade virtual, deliberação por videoconferência, enfim, estão se mantendo também os sistemas de pagamentos, a publicação dos atos oficiais, administrativos e judiciais dos tribunais, mas tudo isso evitando a presença das pessoas nos tribunais, nos juízos de tribunais, para evitar aglomeração, para evitar a circulação do vírus. Então, o Poder Judiciário tem tentado manter os sistemas eletrônicos funcionando, os serviços essenciais, mas em consonância, em convergência com as diretrizes técnicas da OMS, do Ministério da Saúde, o que tem levado nós advogados, principalmente, a trabalhar remotamente de casa, com filho, louça para lavar, enfim, com todas as dificuldades de estar num momento de quarentena, mas entendendo que é em prol da saúde pública e da defesa dos direitos do coletivo. Então, seria mais ou menos esse, em apertada síntese, o cenário no judiciário nesse momento. Também por conta dessa pandemia, Bernardo, nós temos visto algumas decisões de tribunais Brasil afora proibindo a visitação a presos para evitar a proliferação do coronavírus no sistema carcerário, o que de fato seria uma tragédia diante das condições dos presídios do país. Como é que você analisa esse tipo de medida, que me parece muito polêmica? A questão do sistema carcerário foi enfrentada pelo CNJ, que fez uma série de recomendações que foram recentemente apoiadas pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas. A recomendação número 62 do CNJ, ela prevê um desencarceramento humanitário nos crimes sem violência e sem grave ameaça, de pessoas de grupos de risco, idosos, imunodepressivos, enfim, as pessoas que são consideradas mais vulneráveis ao Covid-19, gestantes, lactantes, para que se deferisse a concessão de medidas de prisão domiciliar. A questão tem sido objeto de confronto entre o Ministério da Justiça, liderado pelo ministro Sérgio Moro, e o Judiciário. É uma recomendação, não é uma resolução, não tem força impositiva, tem sido parcialmente adotada nos tribunais de justiça com maior ou menor aderência. Ela também tem problemas, por exemplo, quando suspende as audiências de custódia, que é o momento de apresentação do preso em até 24 horas ao juiz, sob a alegação dos riscos da pandemia de Covid-19, instituindo a comunicação imediata do preso. Acho que seria interessante fazer por videoconferência em caráter excepcional ou ter um plantão com todas as medidas, presencial mesmo, mas com todas as medidas de higienização e equipamento de proteção individual para os envolvidos. O problema é que o Ministério entende
que esse desencarceramento pode levar ao aumento de violência. E enquanto que defensores de direitos humanos, Defensoria Pública, ONU, têm colocado os riscos do sistema penitenciário se tornar um foco de propagação, porque não é só o preso que se contamina, ele contamina o agente penitenciário, o policial da escolta, quando ele precisar, quem serve alimentação, enfim. Então, a supressão das visitações tende a reforçar o isolamento do preso, o seu desespero, que pode desencadear não só focos de transmissão, como também rebeliões e fugas. Esse é um assunto delicado, eu acho que vocês deveriam fazer uma mesa redonda com especialistas, ou acho que esse assunto deveria ser aprofundado, merece um programa só sobre ele, mas é um ponto sensível. O Irã, que não tem exatamente uma tradição que a gente possa chamar de estritamente democrática, soltou milhares de presos, e olha que o Irã está sofrendo com essa pandemia de Covid-19 há algum tempo, já em fevereiro, para evitar um cenário pior. Países europeus e estados americanos também têm se voltado para medidas de desencarceramento humanitário, ainda que temporário. E se recomendou ao Judiciário, via CNJ, que administre as chamadas medidas alternativas à prisão, monitoramento remoto por tornozeleira, recolhimento noturno, concessão de liberdade condicional, enfim, sempre ressaltando que a recomendação recaiu sobre crimes sem violência e sem grave ameaça, e muito voltada a princípio para grupos de risco. E ainda assim ela tem sido muito objeto de resistência do Ministério da Justiça. Bernardo Campinho, muito obrigado por mais uma vez participar conosco aqui do programa. Eu desejo a você um bom final de semana e um bom trabalho. Um abraço. Muito obrigado, Anderson. Um grande abraço para toda a equipe do programa Faixa Livre, Celeste, Paulo, Cid, todo esse pessoal que nesse momento está trabalhando remotamente de casa como eu. Foi um prazer participar, espero poder ter contribuído, espero não ter me alongado excessivamente, espero poder ter trazido luz e informação para o debate, para a formação de opinião, e estou à disposição para a gente continuar conversando remotamente, esperando que logo, em um dia ainda não muito longe, a gente possa ter a reunião de novo no estúdio, quando tudo isso estiver superado. Vai passar, vamos enfrentar isso juntos. Grande abraço aos ouvintes, grande abraço à equipe, bom final de semana. Boa Páscoa. Conversamos com Bernardo Campinho. Ele é advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta sexta-feira do programa Faixa Livre. E agora eu cumprimento o secretário-geral da Federação das Associações das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos, que já conversou conosco aqui na última segunda-feira. Felipe dos Anjos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos companheiros e às companheiras ouvintes do programa Faixa Livre. Muito obrigado, Felipe, por mais uma vez conversar aqui conosco em um momento tão importante. Como eu acabei de lembrar aos nossos ouvintes, nós já conversamos na última segunda-feira a respeito da situação das favelas do Rio de Janeiro em meio a essa pandemia do novo coronavírus. E de lá para cá, parece que o quadro se alterou para pior. Já há pelo menos 6 mortes confirmadas pela Prefeitura nas comunidades, sendo 2 na Rocinha, 2 em Vigário Geral, 1 em Manguinhos e 1 na Maré. A Secretaria de Estado de Saúde chegou a anunciar, na última quarta-feira, que havia 9 mortes, mas a informação foi corrigida. Felipe, explica aqui para os nossos ouvintes como anda a situação agora nas favelas do Rio de Janeiro por conta dessa doença. Oi, Anderson. A gente sabe que a situação é muito complicada nas favelas devido a um fator que no Brasil pode nos surpreender negativamente, que é o fator subnotificação. O Brasil não está fazendo testes, entendeu? Então a situação da gente é muito complicada. A favela apresenta problemas estruturais como falta de água, né? Às vezes falta energia elétrica, estrutura básica mesmo. Você sabe que é uma área muito povoada, muitas pessoas por cômodo, então isso torna a situação bem complicada. Por parte do governo federal, estadual e municipal, a gente vê que não há um plano específico, né? Nesse momento de pandemia, ficou claro que a favela, ela é sim um problema. Nós temos que, acho que a partir dessa pandemia, olhar melhor e ver como nós podemos
solucionar esses problemas básicos que nós temos, que já são 100 anos da formação das favelas, e o que está acontecendo mesmo é que todos os movimentos, todas as ONGs, associações de moradores e o movimento civil organizado está muito organizado para lutar contra o coronavírus. É muito organizado. Agora, a gente ainda não viu um plano emergencial do Estado durante todo esse período da pandemia. O que está sendo feito é essa auto-organização, essa autogestão, que já é histórica, já é cultural, né? É assim que se sobrevive na favela. O Estado, quando entra, é através do braço armado, e a população está fazendo o que faz há séculos, que é se auto-organizar na medida do possível. Agora, Felipe, hoje, sexta-feira, 10 de abril, qual é a principal demanda dos moradores das favelas do Rio de Janeiro nessa luta contra o coronavírus? O Estado ajudaria muito no âmbito federal. A principal demanda é que saia esse auxílio de R$600, que foi praticamente a oposição forçando, que obrigou o governo federal a pagar R$600 para a população, que tinha que ser no mínimo um salário mínimo. Isso já ajudaria muito. O Estado tem que entrar com algum programa de complementação, o Estado e a Prefeitura disso. O Estado e a Prefeitura também garantir a alimentação dessas pessoas. Então, algum programa que distribua cesta básica, né? Algum programa para garantir pelo menos essa alimentação. Nós temos que a Light e a SEDAI estar junto, né, nós temos que fortalecer a SEDAI para que ofereça esse serviço público de qualidade, que a SEDAI consiga colocar água, que vai ser fundamental, e que a Light, que infelizmente já é privatizada, também garanta o fornecimento de energia elétrica para todas as comunidades. Essa seria a estrutura mínima que se precisa para se tentar fazer um isolamento, que a gente sabe que na favela é muito difícil. Então, a união Estado-município e uma empresa privada, por exemplo, como a Light, que eu já citei, tem o seu papel que vai ser fundamental. É fundamental que eles estejam juntos, que garantam o mínimo. O que a gente está pedindo não é uma assistência especial, nem que resolva um problema que tem mais de um século. A gente está pedindo o mínimo para que a nossa organização também, através da nossa organização, e tendo o mínimo de apoio do Estado, a gente consiga superar essa pandemia com o menor dano possível à nossa população. As pessoas estão respeitando, Felipe, essa necessidade de se manter em casa, conforme a recomendação das autoridades de saúde? Nós sabemos que a quantidade de trabalhadores informais nas favelas do Rio de Janeiro é enorme e eles ficam em uma situação muito complicada porque precisam trabalhar para garantir o sustento das suas famílias. O tal do auxílio emergencial do governo federal demora a chegar, mas a fome tem pressa. Os moradores têm se deslocado para exercer suas funções no dia a dia? A verdade é que as pessoas estão fazendo o que dá, assim, na medida do possível, né? O isolamento social adequado que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda, num país de tanta desigualdade que é o Brasil, né? Nós não podemos falar nesse momento que é um país pobre, porque é um país de imensa riqueza, é um país desigual, né? Nós fazemos parte aí do BRICS, nós fazemos parte do G20, chegamos a ser no governo Lula a 8ª economia do mundo, e também durante o governo Lula atingimos o pleno emprego no Brasil. Então o Brasil não é um país pobre. Esse isolamento social ele vai conseguir ser feito na medida em que o governo federal, o governo do estado e o município, que o estado garanta a assistência para as pessoas, que o Estado faça a sua parte. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo que esse discurso de privatizar, esse discurso liberal e esse discurso capital, onde é cada um por si, Deus por todos, já foi por terra. Até em países como nos Estados Unidos, onde o presidente Trump já liberou um aporte de trilhões de dólares para salvar a população, o que historicamente vem sendo feito em toda a crise cíclica do capitalismo, né? Nessas crises de pandemia, são as favelas que sofrem mais. Hoje o Brasil, até essa pandemia, apresentava 40 milhões de pessoas informais, 12 milhões de desempregados e ainda tinha número de 12 milhões de pessoas abaixo da miséria. Então a situação se torna dramática num país desse. Como fazer isolamento social em áreas densamente povoadas, né, onde há muita pobreza? Então é um desafio para as pessoas fazerem. As pessoas realmente estão fazendo o que podem. Estão fazendo o que dá para fazer. Mas é impressionante, por exemplo, a gente vê imagens, como a gente viu recentemente, de bairros como a Barra da Tijuca, né, que tem um dos maiores índices de coronavírus, que é o pessoal que pode viajar. O pessoal está caminhando na praia livremente, está fazendo seus exercícios e não está tendo o isolamento. Eles não fazem porque eles não querem, né? E os pobres não fazem porque não podem. É uma situação incrível no Brasil que mostra aí a desigualdade social. Agora, na tentativa de se resolver um problema, muitas vezes acaba se criando outro.
Temos acompanhado algumas iniciativas muito importantes de distribuição de cestas básicas e refeições às populações em estado de maior vulnerabilidade. Mas o que acontece é que algumas delas acabam criando enormes aglomerações, o que facilita demais a infecção pelo novo coronavírus. Como a Faferj tem lidado com essa situação, Felipe? Vocês têm recebido contato de muitas pessoas que querem ajudar nesse sentido e, de alguma forma, mediado essas iniciativas com grupos que têm se engajado nesse gesto humanitário para organizar a distribuição dos alimentos e itens de higiene? Nós da Faferj, junto com o Movimento Favelação e outros companheiros que doaram e puderam ajudar, nós distribuímos em diferentes favelas mais de 1.000 kits de higiene para o pessoal, né? Ainda estamos fazendo campanhas para arrecadar alimentos, estamos em contato com o pessoal da Ação da Cidadania, CUFA, quem possa ajudar, né? E o método que a gente usa para evitar aglomeração é sempre entrar em contato antecipadamente com a liderança local, para que eles vão saber fazer uma triagem, né, de quem realmente está necessitado. Óbvio que a necessidade é grande, mas dos casos que são mais urgentes, eles fazem essa triagem e a gente geralmente deixa na associação de moradores, e a associação de moradores, já com essa triagem feita, distribui para essa população ou leva na casa. Muitas vezes são pessoas idosas que não podem se locomover. A Faferj está achando o melhor método de fazer com que essa doação chegue de forma mais segura às pessoas nas favelas. A Faferj tem feito algum tipo de campanha para ajudar a recolher itens de primeira necessidade para essas populações, Felipe? Sim, tem feito sim. Nós encerramos a primeira etapa de uma campanha que a gente chamou de Sabão pela Vida, junto com o Movimento Favelação. Aí, como eu disse na pergunta anterior, a gente conseguiu formular 1.000 kits e entregar nas comunidades, né? A nossa diretoria também está em isolamento, muitos são do grupo de risco, mas de casa a gente consegue aí uma rede de apoio grande do pessoal da sociedade civil, movimentos de favela ou não, que nos ajudam a captar e transportar essas doações, né? E quem quiser doar pode procurar a página da Faferj, mandar uma página no Facebook da Faferj, manda uma mensagem, né? Pode também mandar e-mail para o nosso e-mail, que é o comunicacãofaferj@gmail.com, ou entrar em contato comigo, Felipe, que é o 98268-8282, que é o meu celular particular. Vocês podem entrar em contato, que a gente sim está arrecadando doações para ajudar as pessoas. Felipe, nós vimos recentemente que a Prefeitura tinha anunciado uma parceria com a rede hoteleira para abrigar os idosos das comunidades em quartos de hotéis que estão desocupados, na tentativa de mantê-los isolados e evitar a infecção pelo coronavírus. Nós sabemos que as pessoas mais velhas são colocadas como grupo de risco para a Covid-19. Essa iniciativa de fato saiu do papel? Como anda a adesão a esse projeto? Sim, de fato é uma alternativa que o governo do estado e a prefeitura também abraçaram. A adesão é baixa ainda, né? Como eu disse, há uma grande subnotificação no Brasil e nas favelas também, isso preocupa muito a gente. Então esse alerta máximo ainda, né? Uma quantidade grande de pessoas mortas ainda não aconteceu, e isso também devido às medidas de isolamento social que a gente vem tomando. Então acho que esses fatores levaram com que essa adesão não seja grande. Também as pessoas dificilmente vão querer ali se distanciar das suas famílias nesse período, né? É bem complicado. A ideia desse isolamento não é tão ruim, mas a adesão não foi das melhores, né? Mas é uma opção que está stand-by pelo governo do estado e pela prefeitura, né? Mas aí, repito mais uma vez, que agora é a hora do estado agir, agora é a hora do estado, prefeitura e União juntos garantir aí uma renda mínima e alimentação para que esses trabalhadores fiquem em casa, que eles fiquem isolados, né? E a sociedade civil, todos os movimentos de favela, ONG, associação e federações como a nossa estão trabalhando incessantemente. Eu acho que se a gente conseguir formar essa grande parceria, nós vamos ter êxito aqui em reduzir muito a quantidade de mortes pelo coronavírus. Agora, Felipe, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou na quarta-feira que o governo federal trabalha em um plano piloto para frear o avanço da Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. Ele não deu maiores detalhes sobre esse plano, mas disse que a saúde tem de dialogar com o tráfico e as milícias. Você concorda com essa declaração do ministro da necessidade do estabelecimento dessa ponte nos locais onde o Estado não alcança? O que pode ser feito nesse sentido, Felipe?
Bom, essa fala do ministro está certo, ele está correto, completamente correto em achar isso, né? Ele não é um homem que tem experiência, mas ele entende aí, experiência de favela, né? Experiência de vivência, mas ele entendeu que a favela, em alguns lugares, tem as suas próprias leis, o Estado só entra com um braço armado e no dia a dia da favela nós somos aí obrigados a conviver com a gestão de facções criminosas no nosso território, né? A única opção que o Estado dá para a gente é a do braço armado, mas também a gente sabe que essa relação Estado, tráfico e violência, né, gera muito capital político para muita gente que está aí no poder. Então, para eles é sempre interessante. A gente acredita que muitos desses políticos que estão aí, mercadores da morte, né, que se elegeram nessa última onda de fascismo que se abateu sobre as urnas aí, esses mercadores da morte, para eles é vantagem que haja esse poder paralelo, né? Eles falam num falso combate, falam... O problema deles não é tanto com o tráfico ou com a marginalidade, o problema deles é exterminar a pobreza matando os pobres, né? Por isso que a fala do ministro foi importante ali, ele entendeu que nesses territórios abandonados pelo Estado tem que negociar sim e não há outra maneira. Nesse momento não é hora da gente ficar julgando questões se vai negociar ou não, é certo ou errado ou não. O certo seria que o Estado tivesse lá, não está, e quem está lá vai ter que ser consultado e vai ter que também ajudar no combate, como já vem ajudando, isso já vem acontecendo, né, há muito tempo. Por falar em diálogo e governo federal, nós vemos nos últimos tempos que o governador do Rio, Wilson Witzel, entrou em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro por questões políticas, inclusive que envolvem as medidas para conter o novo coronavírus, já que Bolsonaro é contra esse isolamento social. Na sua visão, Felipe, essa disputa entre os chefes do executivo estadual e federal tem prejudicado as ações no combate à doença? O mais adequado seria que a União, o Estado e o município tivessem alinhado, né? Nós sabemos que Crivella, Witzel e Bolsonaro, nesse momento, não pensam na população, nós não temos dúvida, eles têm sua pretensão política. O Witzel, inclusive, de ser presidente da República e dessa forma entrou em rota de colisão com o Bolsonaro, mas isso acaba prejudicando sim, né? Até no aporte de recursos e nas medidas que o governo federal tem que tomar aqui em relação ao Estado do Rio de Janeiro, lembrando que a gente vive aí, a gente já vivia antes uma situação de regime de recuperação fiscal que colocava a gente numa situação bem difícil. O fato é que desde o início o Bolsonaro escolheu o lado dele, que é o lado do empresariado, é o lado de tentar salvar essa economia morta que já está aí, esse liberalismo fracassado, essas questões de mão invisível que o mercado regula tudo, né, de um capitalismo falido que a gente vê que a hora que o Estado tem que garantir, a gente precisa de um Estado forte que garanta, né? Essas brigas de Witzel, Bolsonaro, Crivella são muito ruins, mas em todos os âmbitos a gente vê que o governo municipal, dentro da sua incompetência, tenta tomar alguma atitude, o governo estadual está sendo mais enérgico, mas no âmbito federal o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a vida, como ele já deixou claro em campanha durante toda a sua administração, o compromisso dele é com a morte, não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, a todo momento insiste em curas que a Organização Mundial da Saúde não aprova, ele é contra o isolamento social. Então, hoje, a figura do Bolsonaro ele consegue ser pior do que o vírus. No nosso entendimento, hoje, atacar Bolsonaro e derrubar e tirá-lo do governo é dar uma tranquilidade para que a gente possa continuar na luta contra o coronavírus, porque ele presta um desserviço ao Brasil, à população brasileira. Se depender do Bolsonaro, ele mata as pessoas e salva a economia, e foram os financiadores da campanha dele, né? Os empresários, a gente sabe que rolou muito dinheiro para financiar essas campanhas, que é o que tem acontecido historicamente nas democracias, né, burguesas e tal. Os empresários, eles financiam as campanhas e nesses momentos eles vão cobrar todo o financiamento, e o Bolsonaro está passando por isso e optou um lado. A opção do Bolsonaro é salvar a economia, salvar os bancos rapidamente, houve um aporte rápido para os bancos, e colocar a população para trabalhar e esperar o número de mortos e prestar condolência às famílias, no máximo é o que o Bolsonaro vai fazer. E quanto ao atendimento de saúde a essas pessoas? Vocês da Faférj têm detectado muitas reclamações dos moradores sobre a falta de amparo nas unidades de pronto atendimento e clínicas da família? O Estado tem conseguido suprir essa demanda de saúde até aqui?
Olha, sobre a questão do coronavírus em si, ainda não há um colapso, né? Mas o fato é que a administração Crivella da Saúde, nesses 4 anos, se mostrou uma das piores administrações da saúde municipal, que pelo SUS é a atenção básica, né? Crivella não fez uma boa gestão, ao nosso ver, e ao ver de muitas outras pessoas, acho que o Carioca está vendo, não fez uma boa gestão de forma geral, e na saúde considero que tenha sido uma das piores gestões que o Rio de Janeiro já viveu. Então, é por isso a preocupação na questão do coronavírus, porque pelo Sistema Único de Saúde, a atenção básica seria fundamental e é justamente a atenção básica que vem sucateada de uma forma grande aí pelo Crivella e o SUS de uma forma geral, né? Eu acho que nesse momento, todos os ouvintes aí, eu acho que todos nós, eu fui conselheiro estadual de saúde, né? Pude participar do controle social da saúde, pude entender um pouco como funciona o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema universal do mundo, que é o SUS. Eu acho que depois disso, cada cidadão brasileiro tem a obrigação de defender o SUS, porque vai ser esse sistema único que os Estados Unidos não têm, por exemplo, e está passando por uma crise gravíssima. É esse Sistema Único de Saúde que a gente tem, e a gente que tem que defender. Tem verba, tem dinheiro, o que não tem é gente com vontade, gente séria e honesta para administrar o Sistema Único de Saúde. Felipe, e as ações policiais nesse período de excepcionalidade? Todos nós sabemos que utilizar o braço armado historicamente sempre foi a maneira com que o Estado acessou as favelas do Rio de Janeiro. Nesses últimos dias, vocês têm detectado uma queda no número de operações ou não houve uma mudança significativa no quadro? Olha, houve sim, como a gente pode perceber, uma queda nas operações policiais nas favelas, mas por incrível que pareça, elas estão acontecendo, né? Eu acho que isso revela um pouco também aquilo que a gente estava falando desse fascismo que desembocou nas urnas, né? A psicopatia, que aí os especialistas vão poder falar melhor de principalmente Witzel e Bolsonaro, né? Não tem cabimento, eu posso ficar falando aqui horas, eu não vou conseguir explicar a necessidade de se fazer uma operação policial com caveirão, gastar dinheiro, botar vidas em risco em época de pandemia, entendeu? Não tem cabimento, é surreal, sabe? Isso vai ser noticiado no mundo inteiro como uma coisa bizarra, mais absurda que possa ter, e eu acho que isso revela projeto mesmo de genocídio que ele é histórico. Nesse momento em que o Brasil o mundo passa pela ascensão da extrema-direita, esse processo ele fica mais agudo, já faz parte da história do Brasil, ele piora com a ascensão de Bolsonaro e Witzel, e eu acho que em meio à pandemia, você vê um caveirão entrando na comunidade como a gente viu em Acari, a gente já viu na Maré agora recentemente, eu acho que só mostra na prática o que a história já vem falando, né? Nem em meio a uma pandemia, o governo do estado desiste de exterminar as pessoas na favela. É surreal, não tem, sabe, palavras para explicar o absurdo que é isso. Outro problema que nós já colocávamos da última vez em que conversamos, Felipe, foi essa falta d'água em algumas comunidades. Recebemos a notícia na terça-feira de que a SEDAI havia começado a instalar caixas d'água com capacidade de até 10 mil litros, conectado a barriletes com bicas, em áreas de ocupação irregular e sem rede de distribuição. Esse primeiro sistema foi instalado na comunidade do Brejo, na Cidade de Deus. Sistemas iguais serão instalados até a próxima semana nas comunidades Camarista Meyer, no Engenho de Dentro, e Fim do Mundo, na Maré. Você confirma essa informação, Felipe? Isso resolve o problema de distribuição de água nesses locais? Olha, nós ainda não recebemos essa informação e nenhum relato de que seja feito. Essa medida é uma medida emergencial, ela não resolve, mas é uma medida importante, uma caixa d'água de 10 mil litros onde possa abastecer a população. A gente sabe que abastecer a favela, né, que é um terreno inclinado, muitas vezes um terreno inclinado, e você fazer com que a água chegue, principalmente nas partes mais altas, não é um trabalho fácil, não é um trabalho é um trabalho complexo, e a gente vem
pedindo para o governo do estado cada vez mais fortalecer a SEDAI, né, para que a gente tenha uma SEDAI que possa tecnicamente prestar esse serviço. A SEDAI é composta por profissionais preparados, tem alguns que são estatutários, que fizeram um concurso, que estão lá, que entendem, inclusive foram demitidos, né, pelo governo Witzel, e a gente teve que beber essa água com geosmina aí durante 2 meses. Houve uma demissão em massa de funcionários competentes que resultou nisso. O que a gente pede é que a SEDAI continue assim, pública, de qualidade, que seja fortalecida nesse momento. A gente precisa garantir o sistema de abastecimento de energia elétrica. É isso que vai garantir a vida. Não adianta a gente pedir isolamento social, não adianta a gente ficar pedindo essas medidas se na prática o governo do estado não garante aí o abastecimento de água e de luz para essas comunidades. A medida é bem-vinda sim, mas o que a gente precisa mesmo é que o governador Witzel fortaleça a SEDAI e que torne ela uma empresa que seja capaz de atender a demanda aí de todo o estado do Rio de Janeiro. Felipe dos Anjos, muito obrigado por conversar novamente aqui conosco. Nós continuaremos em contato nas próximas semanas para dialogar a respeito dessa doença que tanto tem preocupado a população brasileira e tem nas favelas um dos seus principais focos de preocupação. Eu te agradeço mais uma vez e te desejo um bom dia e um bom final de semana. Obrigado, Anderson, pelo convite. Obrigado a todos e todos os ouvintes do Faixa Livre que estão assistindo. A Fafeg recomenda que quem possa ficar em casa, fique em casa, e nós da Fafeg vamos continuar mantendo o diálogo aberto com os diversos atores do Estado e com diversos movimentos da sociedade civil, sendo eles de favela ou não, para que a gente forme uma grande frente, né, que seja capaz aí de prestar solidariedade a todos os companheiros da favela, né, lutar contra essas maluquices e essas medidas do Bolsonaro, né, que não ajudam em nada, e poder aí junto barrar essa pandemia para que a gente possa sair aí com um mínimo de mortes possíveis aqui no estado do Rio de Janeiro e nas favelas também. Muito obrigado a todos e todas. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos. Ele é secretário-geral da Federação das Associações das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouco voltamos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com a edição de hoje do programa Faixa Livre, e agora nós vamos conversar com Alexandre Dias. Ele é engenheiro sanitarista, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e membro do grupo Água, Saneamento e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Alexandre Dias, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Faixa Livre de participar desse programa para falarmos sobre o direito à água e ao saneamento, um tema muito importante, ainda mais em tempos tão difíceis de pandemia de coronavírus. Eu te agradeço, Alexandre, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, o grupo de trabalho Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz, o qual o senhor representa, subscreveu uma importante carta aberta do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, que demanda do poder público, incluindo reguladores e prestadores de serviços públicos de saneamento básico, a implementação de medidas emergenciais e estratégicas relativas ao saneamento e acesso à água, a fim de reduzir os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus nos segmentos mais pobres e vulneráveis da população brasileira. Nós sabemos que a coleta eficiente de esgoto e a distribuição de água são fundamentais nesse momento de pandemia, onde a manutenção da higiene pessoal se faz mais que necessária. O senhor pode resumir rapidamente aqui para os nossos ouvintes o teor desse documento e o que ele representa? Esse posicionamento institucional da Fundação Oswaldo Cruz de apoio à carta aberta do ONDAS, ele pode ser acessado por todos, bastando digitar na internet a palavra Fiocruz. Dessa forma, abre-se um portal da internet especial relativo ao Covid-19, né? Porque realmente a nossa instituição está engajada totalmente, diuturnamente, no enfrentamento da pandemia do coronavírus. São informações importantes, respaldadas cientificamente. A fonte das informações é muito importante.
Quando você entra nesse portal, tem um link chamado Agência Fiocruz de Notícias. E lá está o documento intitulado Fiocruz apoia a Carta Aberta do Ondas. O que é o Ondas? Ele é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Cabe destacar aqui qual é o seu objetivo, né? Ele tem um site, o Ondas Brasil, e ele é uma rede, né, um observatório que reúne especialistas, sanitaristas, instituições acadêmicas, movimentos sociais de todo o Brasil, que reafirmam pelos seus posicionamentos, artigos, pesquisa, um material muito rico, o debate sobre o direito universal ao saneamento. Universal significa para todos, e isso deve se dar, segundo Ondas, e eu concordo com isso, por meio da gestão pública e democrática. A Fundação, ela subscreveu essa carta por meio de um grupo de trabalho denominado Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz. Ela reúne especialistas e pesquisadores do campo do saneamento de diversas unidades da Fundação Oswaldo Cruz, distribuídas pelo país. Então, tem pesquisadores da Amazônia, de Pernambuco, do Ceará, de Brasília, do Rio de Janeiro, ou seja, esse grupo de trabalho, ele tem uma função, inclusive, de assessorar a presidência sobre o tema, de aprofundar o debate, de também estabelecer reuniões com informações junto à sociedade, aos órgãos de imprensa, e estabelecer estratégias de pesquisa, educação e de cooperação no sentido do fortalecimento do acesso à água e ao saneamento como um todo. Bom, esse grupo subscreveu essa carta do Ondas porque nela está contida 10 importantes medidas e ações emergenciais exatamente para o enfrentamento do coronavírus, em especial para as populações mais pobres, os territórios mais vulnerabilizados, que muitos deles possuem uma infraestrutura sanitária muito precária. E nós, ao colocarmos esse documento, nós fizemos também uma sugestão no sentido de fortalecer essas ações, que elas estejam dentro de uma estrutura, de um plano de emergência em contingência. É fundamental que as prestadoras de serviços públicos de saneamento realizem planos de emergência para o enfrentamento do coronavírus, com as ações de saneamento. Então, nesse sentido, é fundamental a decisão política e o apoio de todas as instâncias dos governos federal, estadual e municipal para que as concessionárias tenham recursos públicos e orientações devidas para que realizem um conjunto de ações por meio de um plano organizado, porque, de fato, o momento exige ações de emergência. Alexandre, é evidente que essa carta tem um valor simbólico muito importante. Mas quais os efeitos práticos que o senhor acredita que essa medida possa alcançar? Bom, inicialmente eu gostaria de responder essa sua pergunta pelo mais óbvio, né? Que é o isolamento social. Isolamento social é uma estratégia fundamental para diminuir a velocidade da disseminação do coronavírus nos territórios. O outro componente muito importante, que eu acredito que a maioria da população esteja ciente, isso está sendo muito divulgado por diversas formas no país, que é a limpeza das mãos. A limpeza das mãos, a água, o sabão, ela é uma verdadeira barreira sanitária, porque ela elimina esse tipo de vírus. Então, a higiene, a limpeza dos alimentos, a pessoa tomar banho ao chegar em casa, é fundamental para a proteção da sua família. E veja,
para que isso seja efetivado, realizado, é fundamental que a população tenha o acesso à água, o direito à água. Infelizmente, nós sabemos que existe um contingente expressivo da nossa população que ainda não tem esse direito. E aí eu gostaria talvez de exemplificar que existem dois grupos. Existe um grupo de populações que estão situadas em territórios que o fornecimento de água não é contínuo, ele é intermitente. O que é intermitente? A água ela não chega na casa durante 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso se dá por consequência de manobras que são feitas na rede, com os registros, enfim, fechamento, abertura de registros, e também por problemas de operação mesmo, relacionado à necessidade de pressão na rede, que tem que chegar, inclusive, nos pontos de fim de linha, que nós chamamos. Então, essa acessibilidade física da água, ela se dá por meio da melhoria das condições de operação. As concessionárias de saneamento, elas sabem as áreas onde isso ocorre. Agora, requer investimentos e uma definição política para que isso seja eliminado o quanto antes, melhorado cada vez mais, porque é uma corrida contra o tempo. A outra questão tem relação com as populações que não têm a rede de abastecimento. Aí o problema é mais complexo. Isso ocorre nas favelas e de diversas regiões, mas não ocorre somente nas favelas. Elas também ocorrem em bairros populares, isso ocorre em áreas com declividade, isso ocorre nas áreas próximas aos rios. Então, assim, tem que haver, e o documento é claro do Ondas, é necessário, por exemplo, o item 5 fala expandir o abastecimento para áreas não atendidas das favelas e periferias. Ou seja, isso é fundamental para o direito à água e saneamento, para o enfrentamento do Covid. Isso é imprescindível para a efetividade das ações da saúde, percebe? Então, as ações de saneamento são ações de saúde. Uma outra abordagem importante do documento do Ondas, que nos fez assinar, é que ele é inclusivo. Ele está dizendo que o saneamento tem que ser universal, ele tem que atingir todas as esferas da vida. Então nós estamos falando que a água tem que ser fornecida de forma contínua para todas as unidades de saúde, inclusive emergenciais. A gente sabe que tem algumas unidades que têm problemas com o fornecimento da água com qualidade, percebe? Isso é muito grave. Agora, nós precisamos levar em consideração o fornecimento de água dos asilos, das residências comunitárias, residências que têm inclusive banheiros coletivos. Nós temos que considerar os presídios, sim, porque ali é um foco de disseminação importante, que atinge em família, que se expande pela população. A doença não tem essa barreira, ela se expande. Então, nós precisamos que o saneamento cumpra a sua função. E isso também deve ser incluído as populações de rua. Então, um conjunto de ações, de instalações de reservatórios coletivos, de pias comunitárias, de banheiro químico, o fornecimento de carro-pipa. Nós estamos falando de uma situação de emergência que implica um conjunto de ações que podem e devem ser feito pelas prestadoras de serviços públicos de saneamento. Como um especialista no tema, como o senhor classifica atualmente o sistema de saneamento básico do país? O saneamento básico no Brasil é uma dívida histórica que o Estado tem com as populações urbanas, do campo, da floresta e das águas. E quando eu estou falando saneamento, eu estou falando seus 4 componentes, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e também, muito importante, a drenagem e o manejo das águas pluviais. Eu acho que está havendo um retrocesso das políticas públicas de saneamento no nosso país. Esse retrocesso, ele também ocorre em termos de investimentos. Houve, em 2019, a revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico. A Fundação Oswaldo Cruz
contribuiu de forma efetiva na revisão desse plano, apresentando várias emendas na consulta pública, participamos de debate e eu deixei claro a importância dos recursos federais para o saneamento. E, na verdade, esse plano fez uma alteração importante. 60% do orçamento antigamente estava previsto por investimentos federais e 40% cabia aos municípios. Infelizmente, a revisão desse plano inverteu essa proporção. Ou seja, agora 40% vem de investimentos federais e 60% de recursos dos municípios. Então, isso dificulta os investimentos necessários, que não são poucos, para a melhoria e a ampliação dos componentes de saneamento, principalmente em tempos de crise econômica e agora, somado a isso, a crise sanitária. Quando nós falamos de saneamento, nós temos que dividir que existem as ações estruturais e as estruturantes. A população, ela observa com muito mais facilidade as obras de saneamento, ela é algo muito mais concreto. Mas eu quero chamar a atenção das ações estruturantes, que são as ações de gestão, as ações de educação, as ações de formação e capacitação das equipes técnicas, de fortalecimento da gestão dos municípios, dos estados. Então, essas ações estruturantes, elas são tão importantes quanto as ações estruturais. Agora, talvez a melhor resposta seja dada pela própria população. A população sofre na pele os efeitos da demanda reprimida do saneamento. Você veja, o Brasil já teve vários eventos de crise hídrica, e essa crise hídrica não é somente por questões ambientais ou por eventos de diminuição de chuvas. Ela também se dá por falta de planejamento e também se dá por falta de investimentos do saneamento. Ou seja, um exemplo, a proteção dos mananciais. Nós sabemos que tem crise hídrica, o Rio de Janeiro sofreu disso porque o Rio Guandu estava contaminado, ausência de esgoto sanitário. Olha o outro componente aí. Então é necessário ter esgotamento sanitário ampliado para a população brasileira. Um outro aspecto, as inundações no país, cada vez mais intensas e recorrentes. A resposta das inundações tem que ser dada por ações de saneamento, nós estamos falando de drenagem. E por último, a questão dos resíduos sólidos. Perceba, é muito fácil você verificar quando as cidades elas estão com uma gestão inadequada do resíduo. A consequência disso é aumento dos vetores, aumento das doenças. Você vê as arboviroses, que são a zika, a chikungunya, a dengue. Ela é causada por um vetor, mas ela também é causada, o Aedes aegypti, mas ele também é causada pela questão das águas e dos resíduos, o caminho das águas e dos resíduos, porque esses vetores são próximos das habitações e eles precisam da água para fazer o seu ciclo de vida, percebe? Então, assim, o saneamento ele é muito mais do que prevenção de doença, isso é importante destacar. Ele deve ser visto como promoção da saúde. Ele não pode ser visto como custo pela população e nem pelo poder público, pelos governantes. Ele tem que ser visto como investimento, porque ele é um importante vetor para o desenvolvimento dos territórios, dos municípios e do país. É importante deixar claro que não fazer saneamento é muito mais caro. E nós, se tivéssemos com uma condição de saneamento melhor, certamente estaríamos mais preparados para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. Agora, o saneamento básico, apesar de ser um direito universal, é absolutamente negligenciado no Brasil, como o senhor bem disse. Menos da metade das residências do Brasil têm acesso à coleta de esgoto sanitário. Diante desse quadro alarmante, como é que nós podemos virar o jogo para além dessas medidas emergenciais por conta da pandemia?
Então, tem certas perguntas que são difíceis, né? Bom, primeiro eu queria isolar esse termo que você usou, negligenciada, porque ele é muito importante. Existe um termo técnico chamado doenças negligenciadas. Isso é um termo técnico. Ele é utilizado, inclusive, a nível internacional, para mostrar que doenças são evitáveis se houvesse investimentos para que não houvesse a proliferação dessas doenças. E aí, na medida que isso não é feito, em termos de saneamento, o custo é maior para a saúde, não tenha dúvida disso. Existe um trabalho antigo da Fiocruz, desenvolvido pelo André Monteiro, lá na Fiocruz de Pernambuco, que ele desenvolveu as categorias de doenças, das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. É um conjunto muito grande. Não é só a doença fecoral, aquela que vem pela contaminação por esgoto, que chega até a boca da pessoa, né? Que aí promove diarreias, promove hepatite, uma série de doenças. Nós temos as doenças relacionadas com o pouco fornecimento de água, que compromete a higiene. Então você tem o tracoma, você tem micoses, você tem uma série de doenças nas habitações que precisariam de um mínimo de água necessária para a sua dignidade humana mesmo, né? Nós temos conjuntos de doenças, como por exemplo a leptospirose, a esquistossomose, que essas doenças, os seus vetores estão dentro do ciclo, o ciclo de vida desses vetores precisam da água. Então, quando você tem o manejo das águas, você diminui o risco. Tanto na perspectiva da doença, mas também eu estou falando saneamento também na perspectiva de geração de renda, de força de trabalho, desenvolvimento local, tem que ser uma prioridade dos governos. Se não for prioridade dos governos, a única solução é que a população exija seus direitos. Não há atalho nisso. Óbvio que as instituições públicas, as instituições de pesquisa, as universidades, elas cumprem o seu papel. Agora tem que haver um grande pacto sobre o saneamento. Isso já aconteceu no país no passado. Em 1918, houve um grande movimento pelo saneamento, muito provocado pelas atividades da Fundação Oswaldo Cruz, conhecendo o interior do país, um movimento muito forte pelo saneamento. Acho que temos que resgatar isso. O Ondas, por exemplo, eu acho um movimento muito importante, porque ele vai ampliando o efeito onda, né? E isso cumpre um papel de mobilização importante da sociedade. Agora, veja, tem um componente, eu acho que além dessa decisão política, que é mais do que de gestão, do que é prioridade nesse país, tá certo? Os investimentos têm que ir para onde? Eu entendo que seja para promover a vida. E agora tem um aspecto que parece que ele é conceitual, mas ele também é um referencial muito importante. Saneamento não pode ser entendida somente como obra de engenharia. Olha, eu sou engenheiro, não estou falando contra a minha categoria, não. Mas eu quero dizer que o saneamento, ele tem que estar associado à saúde. A estratégia do saneamento é a saúde pública. Então, executar obras de saneamento envolve conhecimento de saúde. E ela também tem que estar relacionada com o meio ambiente. Então, eu formo um triângulo de sustentabilidade das ações: saneamento, saúde e meio ambiente. Dessa forma, a gente avança. Um dos exemplos de descaso do poder público, Alexandre, é o caso de algumas favelas do Rio de Janeiro que estão há meses sem água potável nas caixas d'água, justamente em um momento onde a manutenção da higiene pessoal é fundamental para a vida dessas populações mais vulneráveis. O governo do estado é incapaz de prover esse abastecimento, Alexandre. O que falta para que o serviço seja retomado pela SEDAI? O documento coloca, que nós lançamos, a importância de ter planos de emergência. Ela coloca que é para a população, em especial para as populações mais pobres. Nós estamos verificando que estão acontecendo diversas ações no país nesse sentido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública, ela criou um site
um canal aberto para a população denunciar as áreas onde a água não está chegando. Percebe? Isso é fundamental. Porque na medida que a população exerce, não é somente reclamar, ela está fazendo um banco de dados, ela está fazendo um cadastro das áreas. Quando liga para a SEDAI também precisa fazer um cadastro dessas reclamações. E aí, obviamente, encaminhar equipes para essas localidades mais críticas para que as ações sejam feitas em tempo. O Ministério Público do Rio de Janeiro moveu uma ação junto à SEDAI para que fosse feito, de fato, um plano de emergência. Não um conjunto de ações, mas um grupo organizado para estabelecer uma estratégia, uma sala de situação, para que possa acompanhar cotidianamente o avanço dessas ações. Em tempo de coronavírus, veja, o consumo de água aumenta, tá? Então, ocorre também um estresse hídrico. Então, tem que haver investimentos por parte dos governos municipais, estaduais e federal, para que essas ações possam ser feitas. O Ministério Público de São Paulo também moveu uma ação contra a Sabesp, exigindo que fossem feitos planos de emergência. Eu acredito que essa pressão por parte do Ministério Público, junto com a população, posicionamento nosso, isso vai gerar resultados. A grande dificuldade e a minha grande preocupação é o tempo de resposta. Isso não é para amanhã, isso é para ontem. Então precisa ser organizado grupos intersetoriais do poder público, das instituições e universidades para colaborar nesse sentido. Alexandre, a privatização da SEDAI foi colocada como garantia daquele empréstimo adquirido junto aos bancos e intermediado pelo governo federal naquele plano de socorro financeiro ao estado do Rio lá em 2018. O governador Wilson Witzel chegou a se dizer contrário à venda de ativos durante a campanha eleitoral, mas mudou o discurso depois de eleito, especialmente após essa crise no início do ano provocada pela geosmina na água que abasteceu a população. Há, inclusive, um projeto de modelagem dessa privatização da SEDAI que divide a empresa em 4 blocos, mantendo a produção e o tratamento de água sob a tutela do Estado e entregando às mãos da iniciativa privada apenas o setor mais lucrativo da empresa, que seria justamente o da distribuição, em mais um crime contra a população de baixa renda que poderia ter o seu direito ao saneamento cassado pela ânsia desses capitalistas. Como o senhor observa esse processo de venda da companhia? O senhor acredita que ele vai sair do papel? Bom, eu vou expressar aqui o meu posicionamento individual a respeito, sobre minha responsabilidade, que eu quero dizer, é que eu sou contra os processos de privatização do saneamento. A privatização, eu costumo dizer que são velhas novidades que sempre se colocam. Agora, tem um elemento novo. Estudos que nós estamos acompanhando a nível internacional têm demonstrado que vários países tiveram a experiência da privatização, os serviços não melhoraram, alguns pioraram, ficaram mais caros, geraram conflitos, e sabe qual foi a consequência? Foram reestatizados. Eu estou falando de mais de 800 prestadores de serviço que não obtiveram os lucros que desejavam, não cumpriu o contrato, enfim. E aí isso volta para o poder do Estado. A privatização é algo que coloca muito em risco a saúde do nosso país. Você imagina aqueles municípios mais pobres, com as maiores dificuldades da renda das famílias. Qual vai ser o interesse dessas empresas de investirem recursos para terem lucro se não há rentabilidade? Você pode ter desertos sanitários, entende? Ou seja, o que você coloca da segmentação, primeiro que essa segmentação da fonte, quem fornece a água, capta, quem trata, é público, distribui e privatiza, isso quebra a lógica da concessionária, né? Porque a população, ela não quer saber de onde, quem é que faz. Ela quer o resultado da água quando sai da torneira. E aí a gente sabe que começa aquela briga, a responsabilidade é da distribuição, não, mas é quem produz a água veio ruim, por quê?
Quando nós sabemos que, no caso, é SEDAI, então se a água não chega no hidrômetro boa, o problema é da SEDAI. Aí vamos ver, na captação, é na estação de tratamento. A solução, eu acho que é o contrário. A solução é investimentos públicos na concessionária. A SEDAI, como é que ela foi feita? Ela está no Guinness Book, a maior estação de tratamento em fluxo contínuo. O setor privado não iria fazer uma obra faraônica como essa. Nem os faraós tinham uma estação de tratamento tão grande. Foi investimento público. Então, assim, tem que haver o fortalecimento das concessionárias. Esse é o meu entendimento. Agora, o objetivo tem que ser a saúde pública. Então, a concessionária tem que ter as suas condições de operação, manutenção. O dinheiro que vem do saneamento tem que ir para o saneamento. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é. Todo o dinheiro que vem do saneamento, da cobrança pela água, pelo esgoto, do resíduo sólido, o investimento dos impostos relativos à drenagem, isso tudo tem que vir exclusivamente para o saneamento, que aí você consegue viabilizar. E é importante, quero destacar o posicionamento da carta da Fiocruz pelo seguinte: a carta diz que, diante da emergência sanitária no Brasil, é necessária a preservação do marco regulatório do saneamento, para que sejam evitadas iniciativas que venham a desestabilizar ou alterar a regulação vigente. Percebe? Então, assim, não é hora para se discutir essa questão da privatização, é hora do poder, do Estado mostrar o seu poder público. E aí não pode ser discutido privatização sob questões de garantia de empréstimos, porque isso não é uma lógica razoável. O debate que tem que ser feito, e nunca fugimos desse debate, mas ele tem que ser feito na perspectiva de quais são os objetivos. Eu pergunto, como é que são as agências reguladoras dos sistemas públicos no país? Quem regula e fiscaliza as agências reguladoras? Percebe? Senão, em vez de resolver o problema, você agrava muito mais. Agora, o marco legal do saneamento, aprovado no final do ano passado, segue parado no Senado, apesar de o governo tê-lo definido como prioridade. Os estudiosos e ambientalistas criticam o projeto porque ele facilitaria justamente a privatização das companhias de distribuição de água e coleta de esgoto. Qual é a sua avaliação a respeito desse novo marco legal? O senhor acredita que essa sanha privatista do governo federal pode contaminar a análise desse marco legal pelos parlamentares? Bom, é o que eu disse, não é hora de rever o marco regulatório do saneamento. A hora não é essa. E tem que ser revisto sobre outros critérios e outros patamares. E, inclusive, tem que haver democracia no processo. Tem que haver a participação do setor de saneamento. Nós somos um setor. Nós temos história. Esse setor tem que se colocar. É necessária a participação da sociedade. É necessária a participação das instituições. Isso não tem cabimento ser aprovado agora. O foco está todo na questão da pandemia. Então, assim, esse posicionamento são de estudiosos, ambientalistas, são de muitos especialistas e pesquisadores da área da saúde, da área do urbanismo, das pessoas que pensam a dinâmica das cidades. Esse debate não pode ser feito de forma fechada, hermética, uma aprovação que vai interferir na vida de milhões de pessoas e que essas pessoas não têm o direito à participação. Então eu vou talvez fazer uma triangulação aqui. O direito humano à água é o direito ao saneamento, é o direito à saúde, é o direito à informação. Isso só se dá com a participação social. Alexandre Dias, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui no Faixa Livre. Eu lhe desejo um bom final de semana e deixo o meu abraço. Eu gostaria de agradecer muito ao convite. Nós estamos aí numa discussão muito grande da abertura dos números de leitos para a população, né, para salvar as vidas. É uma corrida contra um tempo, né, mas temos que também ter o olhar do número de torneiras, ampliação do saneamento para que seja um componente importante de uma ação que tem que ser conjunta para conseguirmos superar essa pandemia e aprendermos com todo esse processo. Agradeço o convite e eu peço a todos
todos aqueles que têm a possibilidade, porque tem que ser encarado também como direito. Fiquem em casa, protejam suas famílias e vamos tentar proteger e promover a saúde nesse país. Um abraço. Conversamos aqui com Alexandre Dias. Ele é engenheiro sanitarista, professor, pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e membro do grupo Água, Saneamento e Saúde da Fiocruz. E vamos encerrando aqui a edição de hoje do programa, prometendo voltar na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, com mais uma edição do programa Faixa Livre. Eu desejo a todos um bom fim de semana e até lá!